Meu chefe me obrigava a trabalhar de graça, até que me vinguei. Eu nunca imaginei que o emprego dos meus sonhos se transformaria no maior pesadelo da minha vida. Quando entrei naquela empresa, achei que finalmente as coisas estavam dando certo para mim, depois de anos ralando, aceitando bicos e ouvindo que eu ainda não tinha experiência o suficiente. Mas eu estava completamente enganado. E o que eu vivi nos meses seguintes me mostrou o quanto o abuso pode ser disfarçado de oportunidade. Meu nome é Rafael, tenho 29 anos, e essa história aconteceu há pouco mais de 2 anos. Hoje eu conto isso como um desabafo, mas também como um alerta para quem acha que o jeitinho brasileiro do trabalho é algo normal. Porque foi justamente esse jeitinho que quase destruiu minha saúde mental, e, ironicamente, foi também o que me fez dar a volta por cima. Tudo começou quando eu consegui uma vaga numa empresa de marketing digital chamada Norte Criativo. Era uma agência média, bem localizada em Belo Horizonte, com um escritório moderno, cheio de puffs coloridos, frases motivacionais nas paredes e aquele ar de empresa jovem e descolada. Sabe aquele tipo de lugar que parece um sonho para quem está começando na área? Pois é. Eu entrei cheio de esperança. A vaga era para assistente de marketing, e o salário, embora não fosse alto, era o suficiente para eu me sustentar. Mas o que me encantou foi o discurso do meu futuro chefe, o Marcelo, durante a entrevista. Aqui a gente valoriza quem veste a camisa, Rafael. Quem cresce junto com a empresa, cresce na vida. Ele falava com uma segurança que me fazia acreditar em cada palavra. Eu, que vinha de uma série de empregos temporários e freelas, me senti finalmente reconhecido. Mas o Marcelo era o tipo de pessoa que sabia manipular qualquer um. Ele tinha um jeito de te fazer sentir especial e, ao mesmo tempo, te colocar num lugar de dívida eterna. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Eu chegava cedo, aprendia rápido, e até ficava depois do horário para ajudar a equipe. O ambiente era leve, e a galera jovem, cheia de energia. Até que as coisas começaram a mudar. Tudo começou com pequenas pedidinhas do Marcelo. Rafa, será que você pode revisar essa apresentação para mim? É rapidinho. Ah, e dá uma olhada nesse cliente aqui também, ele é mais chatinho, quero te treinar para isso. No começo eu achava ótimo. Eu queria mostrar serviço, queria provar que merecia estar ali. Mas o rapidinho começou a virar horas extras, e essas horas, claro, não eram pagas. Quando comentei com o Marcelo, ele sorriu, com aquele sorriso de quem já tem a resposta pronta. Cara, pensa nisso como um investimento no seu futuro. Você está aprendendo coisas que nem todo mundo tem chance de aprender. E eu, bobo, acreditava. Os meses foram passando, e o Marcelo começou a me dar mais e mais responsabilidades. Mas o aumento? Nunca vinha. Nenhum obrigado. E o pior, comecei a perceber que ele se apropriava das minhas ideias nas reuniões com os donos da empresa. Eu preparava relatórios, campanhas, estratégias, e ele apresentava tudo como se fosse dele. Quando me via olhando, dava um sorriso e falava: equipe é equipe, né, Rafa? Aqui todo mundo brilha junto. Mas só ele recebia os elogios. Eu tentava não ligar, mas no fundo aquilo me corroía. Principalmente quando comecei a perceber que outros colegas também estavam na mesma situação. A Camila, por exemplo, uma designer incrível, passava madrugadas terminando peças para o cliente. Ela chorava de cansaço e medo de perder o emprego. O Diego, outro colega, começou a ter crises de ansiedade. O Marcelo vivia gritando com ele na frente de todo mundo. E quando alguém reclamava, vinha o famoso discurso: se não está feliz aqui, a porta está aberta. Tem uma fila de gente querendo essa vaga. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça por meses. Mas o ponto de virada veio num sábado. Um sábado em que eu deveria estar em casa. Era aniversário da minha mãe, e eu tinha prometido ajudar a preparar o almoço. Depois de tanto tempo trabalhando até tarde, eu só queria aquele momento simples com ela. Mas o Marcelo me ligou às 9 horas da manhã. Rafa, preciso que você venha aqui rapidinho. O cliente da construtora Monte Verde está surtando e eu preciso de você para resolver. Eu hesitei,
ele respondeu com aquele tom que me gelava: "Cara, você é o único que eu confio pra isso. Não me deixe na mão." E lá fui eu. Passei o dia inteiro no escritório, refazendo uma apresentação que ele mesmo tinha bagunçado. Cheguei em casa às 22 horas, minha mãe já dormia. Quando vi o bolo na mesa, com o nome dela escrito em glacê e a vela apagada, eu chorei. A partir daí, algo em mim começou a mudar. Eu percebi que estava preso num ciclo de abuso disfarçado de reconhecimento. Mas ainda assim, eu fiquei. Por medo. Por costume. Por achar que se eu saísse, teria jogado tudo fora. As coisas pioraram quando Marcelo começou a me pedir freelas fora do horário. Ele dizia que eram projetos paralelos, mas na verdade eram clientes da própria agência, e ele estava me usando para fazer o trabalho escondido, sem pagar. "Rafa, faz essa campanha para mim, depois eu te compenso, beleza?" Essa compensação nunca veio. Quando eu tentei recusar, ele me olhou de um jeito frio, diferente. "Engraçado, eu achei que você era do tipo que abraça os desafios. Mas se você quer continuar sendo só mais um funcionário mediano, tudo bem." E, de novo, lá estava eu, caindo no jogo dele. Foi nesse ponto que comecei a adoecer. Não dormia direito, não comia bem. Tinha crises de ansiedade, e acordava com o coração disparado, achando que tinha esquecido de alguma tarefa. Até que um dia, a Camila pediu demissão. Ela simplesmente não aguentou mais. E na semana seguinte, Diego também saiu. Fiquei sozinho com Marcelo e uma nova estagiária, a Lívia, que mal sabia o que estava fazendo. Eu tentava segurar tudo, clientes, relatórios, reuniões, e o Marcelo só piorava. Começou a me tratar como se eu fosse um funcionário dele, pessoal. Mandava mensagem à meia-noite, domingo, feriado. "Cara, aproveita que você tá online e já adianta o relatório da segunda." Até que um dia eu explodi. Era uma segunda-feira, 9 da noite. Ele apareceu no escritório enquanto eu terminava um job, e começou a reclamar do layout, um que ele mesmo tinha aprovado. "Isso aqui tá horrível, Rafael. Você quer me fazer passar vergonha?" Eu levantei da cadeira, tremendo. "Marcelo, você não pode falar comigo assim. Eu tô aqui desde as 8 da manhã, sem parar." "E daí?" "Você é pago para isso." "Não, eu sou pago para trabalhar 8 horas. Essas 4 a mais são de graça, lembra?" Ele ficou vermelho. Por um segundo, achei que ele ia me bater. "Se não tá satisfeito, pode sair. Mas eu garanto que vai se arrepender." Naquele dia, eu fui embora e decidi que seria o começo da minha vingança. Naquela noite, quando saí da empresa, chovia. E eu lembro perfeitamente da sensação, o som da chuva misturado com o nó na garganta, o gosto metálico de raiva e vergonha. Eu tremia de ódio, e, ao mesmo tempo, de medo. Porque eu sabia que o Marcelo não ia deixar barato. Mas o que ele não sabia é que eu também não ia. Quando cheguei em casa, sentei no sofá e fiquei olhando pro nada por uns bons 15 minutos. Minha cabeça parecia um turbilhão. Lembrei da minha mãe, do aniversário dela, da Camila e do Diego, que foram embora exaustos, e de quantas vezes eu ouvi aquele discurso dele. "Aqui quem veste a camisa cresce." Era mentira. A única pessoa que crescia ali era ele, às custas de quem acreditava nessa frase. E foi então que eu comecei a planejar. Não uma vingança imediata, mas uma vingança silenciosa, inteligente, que não deixaria rastros. E para isso, eu precisaria observar, esperar, e agir na hora certa. Nos dias seguintes, me mantive calado. Fazia o que precisava, cumpria horário, evitava olhar para ele. Mas comecei a guardar tudo. Prints de mensagens, e-mails, conversas de WhatsApp, arquivos, relatórios, planilhas. Tudo que provava que eu estava sendo usado. Descobri, inclusive, que ele registrava horas como se ele mesmo tivesse feito os trabalhos que eu fazia. E mais, ele cobrava dos clientes horas extras e consultorias baseadas em projetos que eu fazia de graça. Ou seja, ele lucrava em cima do meu suor,
e ainda por cima enganava a própria empresa. Foi aí que eu percebi, eu não precisava destruir o Marcelo. Ele já estava se destruindo, eu só precisava acender a luz para todo mundo ver. Durante 3 meses, fui juntando provas em silêncio. Cada mensagem de faz rapidinho para mim, cada agente compensa depois. E quanto mais eu reunia, mais eu via o tamanho do buraco. Marcelo não era só um chefe abusivo, ele era um estelionatário emocional e profissional. Enquanto isso, eu fingia normalidade. Respondia educado, entregava os trabalhos, sorria nas reuniões. Mas por dentro, eu já tinha desistido dele, e só pensava em como sair dali de cabeça erguida. Até que um dia, a oportunidade caiu no meu colo. A empresa foi chamada para uma licitação pública, uma concorrência grande que poderia dobrar o faturamento do ano. E adivinha quem ficou responsável por preparar o material de apresentação? Eu. Marcelo, claro, queria assinar tudo como se fosse dele. Mas, dessa vez, eu estava preparado. Criei 2 versões da proposta. Uma verdadeira, completa e perfeita, que eu guardei comigo. E outra, ajustada, com alguns erros estratégicos, que deixei na pasta compartilhada do Marcelo. Na reunião com os diretores, ele levou a versão errada. E o constrangimento foi tão grande que o diretor-geral, o Sr. Augusto, pediu para revisar todos os documentos internos antes de enviar qualquer coisa. Naquela semana, o clima ficou tenso. Marcelo estava irritado, nervoso, e começou a descontar em mim. Mas eu não reagi. Pelo contrário, continuei sorrindo, calmo, educado. E foi isso que o desarmou. Até que, um dia, o Sr. Augusto me chamou para uma conversa. Disse que percebeu uma série de inconsistências nos relatórios de Marcelo e queria entender melhor. Eu poderia ter contado tudo ali. Mas escolhi esperar mais um pouco. Voltei para casa e organizei todas as provas, e-mails, prints, pastas, registros de login, até planilhas que mostravam como ele alterava valores de projetos. Demorei uma semana para montar um dossiê com tudo. E quando terminei, confesso, tremi. Era o tipo de coisa que poderia arruinar a carreira de alguém. Mas também era o tipo de coisa que poderia me libertar. No dia seguinte, mandei um e-mail para o Sr. Augusto com o título: sobre o comportamento e a conduta do gerente Marcelo Ferreira, informações confidenciais. Anexei o dossiê e pedi que a reunião fosse feita com discrição. Ele respondeu em menos de 1 hora. Rafael, obrigado por confiar em nós. Vamos tratar isso com a seriedade que merece. E assim começou a cair o castelo do Marcelo. Nos dias seguintes, a diretoria começou uma auditoria interna. Discretamente, sem alarde. Mas Marcelo percebeu. Começou a andar tenso, suando, chamando reuniões às pressas, pedindo para revisar relatórios antigos. E eu só observava. Até que numa sexta-feira, fui chamado na sala do Augusto. Lá estavam ele, a diretora financeira, e Marcelo, com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Me olharam, pediram para eu sentar, e o Augusto foi direto. Rafael, o Marcelo nos contou que você anda criando problemas internos e tentando prejudicar a equipe. Isso procede? Eu respirei fundo. Olhei para o Marcelo e vi o medo disfarçado de arrogância. Então falei com calma. Não, senhor. O que procede é o contrário. Tenho aqui comigo todas as provas que entreguei na semana passada, com cópias das mensagens, e-mails e registros de projeto que comprovam que ele usou meu trabalho sem autorização, mentiu sobre horas e desviou recursos da empresa. Marcelo empalideceu. A diretora pediu para ver os arquivos. Eu entreguei um pendrive. Ela conectou no computador, e o silêncio que tomou conta da sala foi quase palpável. O som das teclas e o deslizar do mouse eram as únicas coisas audíveis. Depois de uns minutos, o Augusto me olhou sério. Rafael, isso é grave. Eu sei. Você confirma tudo que está aqui? Confirmo. E posso provar cada linha. Marcelo tentou argumentar, mas a diretora o cortou. Chega, Marcelo.
Temos acesso ao e-mail corporativo. Você está suspenso a partir de agora. Ele saiu da sala tremendo, sem olhar para mim. E eu, pela primeira vez em meses, senti um alívio tão grande que quase chorei ali mesmo. Mas o melhor ainda estava por vir. Na semana seguinte, a empresa convocou uma reunião geral. O Sr. Augusto anunciou a demissão do Marcelo por justa causa. Disse que atos de desonestidade e abuso de poder não seriam mais tolerados ali. O clima foi uma mistura de choque e satisfação. Muitos funcionários se olharam entre si, meio sem acreditar. A Camila, que ainda mantinha contato comigo, me mandou mensagem. Fui eu quem te contou primeiro, lembra? Sabia que um dia ele ia pagar. E pagou. Alguns dias depois, o Augusto me chamou novamente. Disse que a diretoria reconhecia meu trabalho e queria me promover ao cargo de coordenador de marketing, com aumento de salário e bônus por performance. Mas eu recusei. Eu olhei para ele e disse: eu agradeço de verdade, mas acho que preciso de um tempo. Trabalhar aqui me fez perder a paixão pelo que eu fazia. Preciso me reencontrar. Ele compreendeu. Me ofereceu uma carta de recomendação e um agradecimento público na próxima reunião. Saí da empresa com a sensação de dever cumprido. E, pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Depois que saí da Norte Criativo, fiquei uns meses parado. Viajei para a casa da minha mãe, ajudei ela nas coisas, voltei a pintar, um hobby que eu tinha largado há anos. Fui retomando minha saúde mental, pouco a pouco. E descobri que o que eu queria não era subir de cargo, era me respeitar. Hoje, 2 anos depois, tenho minha própria pequena agência. Trabalho com poucos clientes, mas todos me respeitam. E o melhor, mantenho o equilíbrio que o Marcelo tentou roubar de mim. Atualização, 3 meses depois. Muita gente me mandou mensagem perguntando como as coisas ficaram depois que o Marcelo foi demitido. Bom, descobri que ele tentou abrir uma empresa própria, mas foi processado por plágio de marca. Aparentemente, ele tentou copiar o nome de um antigo cliente, e se deu mal de novo. Justiça poética, talvez. A Norte Criativo, por outro lado, mudou bastante. A diretoria implementou novos protocolos internos e até um canal anônimo para denúncias. O ambiente melhorou muito, segundo o pessoal que ficou lá. E, curiosamente, o Sr. Augusto me convidou para voltar, não como funcionário, mas como consultor independente. Aceitei, com uma condição, que o foco fosse em projetos éticos e sustentáveis. Ele topou. Hoje trabalho de forma autônoma, no meu ritmo, e com orgulho do que construí. Às vezes ainda penso no Marcelo. Não com raiva, mas com um tipo de pena. Por que pessoas assim passam a vida inteira tentando provar que são grandes, quando, na verdade, só têm medo de parecer pequenas? Mensagem final, para quem está ouvindo ou lendo. Se você já teve um chefe como o Marcelo, saiba. Você não é fraco por ter aguentado. Você foi forte o bastante para sobreviver a algo que muita gente não teria suportado. Mas chega uma hora em que sobreviver não basta, é preciso viver de novo. E quando você der o primeiro passo para se libertar, lembre-se: ninguém tem o direito de tirar o seu valor. Nem um chefe, nem uma empresa, nem ninguém. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha. Pode ajudar alguém que esteja passando pelo mesmo agora, e talvez, assim como eu, essa pessoa encontre coragem para dizer: basta.